Fala galera. É bastante nojento falar sobre isso, mas todo mundo faz cocô, certo? Mas nem todo mundo faz cocô da mesma forma, e nem todo mundo faz as mesmas coisas com ele. A natureza desenvolveu uma série de maneiras visuais de lidar com o número 2, a fim de garantir que o cocô não acabe como um desperdício, mas como uma ferramenta útil. Até o que as pessoas fazem com o cocô de animais pode ser tão surpreendente quanto nojento. Fique ligado porque nesse vídeo você vai ver os 10 fatos realmente estranhos sobre cocô. Número 10. Pássaros bebês fazem cocô na cara dos pais. Muitos filhotes altriciais, que são aqueles filhotes que precisam de cuidado constante no ninho. Esses filhotes criam os chamados sacos fecais. Só de ouvir o nome já tô com nojo. O que é isso? Seus intestinos envolvem seu cocô em uma membrana forte, quase como um saco de cocô embutido. Quando um desses passarinhos faz cocô, eles apontam suas bundas para seus pais para que mamãe e papai possam arrancá-lo de suas nádegas para comê-lo ou voá-lo para um longe para manter o ninho limpo. O que seria de nós se não tivéssemos nossos pais, não é mesmo? Quando um filhote de passarinho é muito jovem, seu sistema digestivo fica muito fraco para digerir muito do que ele come. Então seu cocô retém uma grande quantidade de nutrição não digerida. Então será que é certo dizer que quando fazem cocô, eles estão fazendo um lanche saudável para seus pais? Número 9. Alguns animais bebês precisam comer o cocô dos pais. Se você tem um coelho de estimação, pode tê-lo visto comer seu próprio cocô. Eles são notórios por beliscar seus próprios excrementos, porque seu trato digestivo não é forte o suficiente para obter todos os nutrientes da comida de uma vez. Então quando coelhos comem seu próprio cocô, eles estão apenas se certificando de que nenhum dos nutrientes de seu cocô vai para o lixo. Mas um problema que alguns criadores de coelhos têm, é que a mamãe coelha costuma alimentar seus bebês com seu próprio cocô. Coelhos bebês, como pandas e hipopótamos, se beneficiam ao comer o cocô de seus pais. A bactéria no bioma intestinal de uma espécie tende a existir apenas dentro do trato digestivo daquela espécie em particular. O único acesso que os animais bebês têm às bactérias de que precisam é o cocô dos pais. Então eles comem o segundo animal da mãe até que seu bioma intestinal esteja forte o suficiente para digerir suas refeições. Número 8. Esguicho de cocô de 4 P's. Como alguns pássaros criam bolsas fecais para manter seu ninho limpo, os pinguins têm seu próprio método de manutenção. Cientistas recentemente fizeram um estudo da pressão retal dos pinguins e determinaram que eles podem dejetar seu cocô com tal força que, teoricamente, eles podem esguichar a 1 metro de distância. Os pesquisadores descobriram que um pinguim no solo pode lançar seu cocô aquoso a cerca de 0,4 metros. Coloque-os em uma área elevada e você poderá obter um esguicho de cocô de mais de 1 metro. O cocô de pinguim também consiste em uma grande quantidade de nitrogênio devido à sua dieta. Quando fazem cocô no solo, as bactérias o convertem em óxido nitroso. O óxido nitroso é comumente conhecido como gás hilariante, que os dentistas às vezes usam durante os procedimentos. Também não é uma quantidade insignificante que os pinguins criam. Cuidado aí cara, isso pareceu nada agradável. Número 7. Pô pinto paper. Os pandas passam praticamente o dia inteiro comendo, o que significa que também passam muito tempo fazendo cocô. Os pandas podem criar mais de 10 kg de cocô por dia. Para centros de conservação de pandas e zoológicos descartar a imensa quantidade de excrementos pode sair caro. Enquanto procuravam uma maneira de reduzir o custo dos prolíficos cólons dos pandas, eles roubaram uma ideia dos conservatórios de elefantes. Os elefantes produzem até 50 kg de cocô por dia, e muito disso é material vegetal fibroso. Depois que seu esterco passa por higienização, as fibras podem ser facilmente transformadas em papel, e em seguida, vendidas. Devido à composição e excremento do panda ser 70% restos de bambu indigestos, ele também pode ser feito em uma variedade de produtos, incluindo papel higiênico. E quem não gostaria de limpar o nariz com algo que saiu do traseiro de um animal, né? Número 6. Poop massivo de hipopótamos. Se você já viu cocô de hipopótamo em terra firme, é melhor manter distância, pois ele abana o rabo para espalhar cocô a mais de 10 metros de distância. Os
Os hipopótamos fazem isso para marcar seu território, mas, por mais nojento que isso seja para os humanos, é quando eles fazem cocô na água que causa danos para os peixes. Como um dos maiores animais terrestres do mundo, os hipopótamos fazem muito cocô, enquanto pastam na terra à noite. Na verdade, passam muito tempo na água durante o dia para evitar o sol, e eles fazem cocô na água. Muito mesmo. Cientistas que estudam os hipopótamos no rio Mara, na fronteira da Tanzânia e do Quênia, calcularam que a população de 4.000 hipopótamos despeja cerca de 8.500 quilos de esterco por dia nas águas. Os resíduos se acumulam no fundo do rio, e na época da seca, a água se enche de produtos químicos tóxicos de todas as fezes. As bactérias comem todos esses nutrientes, mas também usam o oxigênio de que os peixes precisam para respirar. Uma chuva especialmente forte pode agitar a lama de cocô no fundo e enviá-la rio abaixo em um fluxo de descarga que sufoca grandes quantidades de peixes. Número 5. A dança do cocô da preguiça. As preguiças são lentas, e isso se estende ao trato digestivo também. As preguiças podem levar até um mês para digerir o que comem, e como seu sistema digestivo se move tão devagar quanto o resto deles, eles só precisam fazer cocô uma vez por semana. Mas quando eles vão. Quando uma preguiça faz cocô, ela pode perder até 1/3 de seu peso corporal. Isso é parecido com o cagão humano médio de cerca de 20 kg, ou 45 pds, de uma só vez. Cerca de metade das mortes de preguiça acontecem fora de suas árvores, mas por algum motivo, eles descem de seu puleiro alto para fazer seus negócios. Uma vez no chão, eles raspam a terra para cavar um pequeno buraco, fazem cocô em pé e, em seguida, cobrem o buraco de volta em um ritual semelhante a uma dança de cocô. Alguns cientistas acreditam que as preguiças passam por tantos problemas para chegar ao segundo lugar porque isso dá às mariposas que ajudam a camuflar seu pelo um lugar para colocar seus ovos. Mas nem todos os cientistas chegaram a um consenso sobre isso. Eles concordam, entretanto, que tal comportamento perigoso deve ter uma razão evolutiva extremamente boa. Número 4. Bunda pastosa assassina de pintinhos. Um dos motivos médicos mais comuns para um pintinho não chegar à idade adulta é uma condição chamada bunda pastosa. O trato digestivo do frango bebê ainda está em desenvolvimento e nem sempre é forte o suficiente para digerir a comida de maneira adequada. Quando um pintinho é colocado sob estresse prolongado, seu cocô pode se tornar a consistência certa para ficar preso dentro e ao redor de suas aberturas. Bumbum pastoso é quando todo aquele cocô grudado em suas nádegas os entope. Eles se tornam incapazes de defecar e o cocô retorna para o trato digestivo. Como eles são incapazes de eliminar os resíduos, um pintinho que desenvolve bunda pastosa geralmente morre em 2 dias se não for tratado. Felizmente para pintinhos, a morte por prisão de ventre é fácil de evitar com uma simples toalha quente para limpar seus pequenos nádegas. Em casos particularmente intensos, uma massagem suave pode ser necessária para evacuar qualquer cocô teimoso. Número 3. Cocô em cubos. A forma do cocô não é algo que vem à mente com frequência, mas se pararmos para considerar a forma do lixo, cubos provavelmente não são nossa primeira imagem. Para wombates, entretanto, ter cocô em forma de cubo torna as suas vidas muito mais convenientes. Wombats se comunicam com seu cocô. Eles são criaturas escavadoras e empilham seu cocô o mais alto que podem na superfície para anunciar sua presença a outros wombats. A minúscula montanha de cocô de um wombat é como uma bandeira fedorenta dizendo aos outros wombats que eles estão lá, o que pode ajudar quando chegar a época de acasalamento. Ter cocô em forma de cubo torna muito mais fácil dizer olá no wombat, já que seu cocô não vai rolar e fazer sua montanha fecal tombar. Dito isso, eles são os únicos cientistas que conhecem animais que têm cocô em cubos. Era um mistério, embora poucos se importassem o suficiente para resolver. Felizmente para o mundo da defecação do útero, alguns cientistas estavam à altura da tarefa. Eles descobriram que enquanto o fluido do trato digestivo do wombat se solidificava nos últimos 25% de seus intestinos, a elasticidade dos últimos 8% variava de maneira tão específica que transformava seu cocô em cubos. Evolução no seu melhor. Número 2. Mandrills usam cocô para distância social.
Com o coronavírus em muitas partes do mundo, o distanciamento da sociedade nunca foi tão disseminado. Mas manter distância de um indivíduo que apresenta sintomas de doença não é algo que apenas os humanos fazem. Os macacos mandril têm se distanciado socialmente há muito tempo. Eles vivem em grupos extremamente grandes e farejam o cocô uns dos outros para saber quem devem evitar. Os mandril podem ser infectados por um parasita que altera seu odor corporal, e a mudança no cheiro também afeta seu cocô. Uma rápida cheirada de cocô de outro macaco é o suficiente para saber se eles estão infectados ou não. Se o mandril capta o cheiro de infestação no número 2 de outro, eles começam o distanciamento social. Embora evitem os macacos infectados em geral, eles não os evitam completamente. Eles ainda vão interromper a quarentena de macacos para dar a eles a escovação ocasional. Eles apenas se mantêm longe de sua região anal para evitar o consumo de qualquer um dos parasitas. Talvez seja apenas o equivalente mandril de usar uma máscara. Número 1. O cocô no fundo do mar. Quando os cientistas começaram a estudar as profundezas do mar, notaram detritos brancos caindo como neve nas águas, chamando-a de neve marinha. Por causa de sua semelhança com a participação acima do solo, eles perceberam que era todo o material orgânico das partes superiores do oceano que lentamente caminhava para as profundezas. A neve marinha consiste em poeira e areia, mas também em plantas mortas, animais e uma grande quantidade de fezes marinhas. A neve marinha leva semanas para chegar ao fundo do oceano e estima-se que cubra 3/4 dele. No fundo, ele se transforma em lodo de cadáveres e cocô que se acumula a uma taxa de cerca de 6 metros a cada milhão de anos. Considerando há quanto tempo o fundo do oceano da Terra tem servido como cemitério do planeta, você pode imaginar o quanto de nosso planeta está revestido com uma espessa camada de cocô de cadáver antigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, para receber mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.